Celso, de fato, eu considero que esse termo de ligar o alerta, ele é válido. Eu acho que você larga com duas derrotas na Série A, somadas as duas derrotas na Libertadores, somadas a todo um período em que a gente ficou numa certa dúvida e dava na dúvida pró-Fortaleza de se o time não conseguia jogar um futebol convincente ou segurava um pouco e colocava em campo apenas o suficiente para vencer adversários mais fracos na Copa do Nordeste no Campeonato Cearense. A verdade é que o- eu acho que o mais relevante nesse momento, que o alerta está ligado, como você disse que foi debatido entre Minhoca, Luca e você, eu acho que é um fato. Tem que se ligar o alerta, ele está assim ligado. Mas o debate hoje que eu vejo, né, acompanhando mensagens de torcedores do Fortaleza no Twitter e mesmo tá, no nosso Clube 45, hoje eu tive um debate, né, no final da manhã sobre esse tema, de que forma você analisa, interpreta e assimila esse alerta. Porque apareceu uma linha de pensamento dentro da torcida do Fortaleza que parece estar ecoando mais do que eu imaginava que ecoaria, de transformar as duas derrotas do Brasileiro num ultra alerta vermelho, e aí não precisa também ser um alerta tão vermelho, a ponto de deixar a Libertadores como segunda opção. A ponto de eu ter lido, debatido e conversado de mensagens como utilizar os reservas contra o Aliança em casa e usar força máxima contra o Corinthians dias depois lá em Itaquera. Eu não consigo realmente entender essa linha de raciocínio. Eu não consigo entender como um clube chega numa situação histórica. Detalhe que o Fortaleza não fez isso ainda, tá? Só para deixar claro. Pelo contrário, Fortaleza jogou a Libertadores como tem que jogar, com 200% do que pode colocar em campo. Mas, partindo dessa linha dos torcedores, eu não consigo entender como você chega numa competição tão difícil, uma vaga histórica, e depois da primeira derrota em casa para o Colo-Colo, já tinha torcedor fazendo esse discurso antes mesmo de encarar o River, tá? E eu não consigo assim assimilar, porque o Fortaleza, ok, a situação é muito difícil, 6-6-0-0. Mas ele não jogou contra o mais fraco do grupo, ele vai jogar duas vezes contra o mais fraco do grupo. Ele tem um resultado fora da curva, Duas fora do vezes esperado, seguidas, porque inclusive, perder. né, Fred? Não, eu acho que ele joga duas em casa, Aliança, River e depois Aliança de novo. É Isso, na verdade. segunda é contra o Ele Aliança. joga, ele joga duas em casa e pega o Aliança fora. Veja, numa sequência dessa, o torcedor tem que estar pensando em 9 pontos e dar um jeito. Em dois jogos de obrigação com a Aliança, e dar um jeito de ganhar no River, na força, na torcida, no grito, 0-0. Nessa hora, é para fazer conta. É para secar, é para torcer para empatar River e Colo-Colo, para o River ganhar as duas. Sabe? Porque É a fazer conta básica, conta. Fred, seria o Fortaleza chegar a 3 e o Colo-Colo parar em 6. Porque o próximo jogo é Isso, Colo-Colo e River. Ou seja, então, assim, é. a próxima rodada você consegue vislumbrar, seria o básico na conta do Fortaleza, que ó, o que hoje é 0-0-6 vai ficar 6-9-6-3-0. É fazer, Cássio, seja lá qual for a conta que o torcedor escolha fazer, tem que estar fazendo conta e não pensando em abrir mão da maior competição que o clube já jogou em toda a sua história, depois de duas derrotas. Você abre mão se ficar inviável, aí abre mão. Eu não estou dizendo para fazer graça, não. Ó, pegou a Aliança aqui, perdeu. Aí, beleza. Aí você abre mão, você Empatou. faz uma. Empatou já É, é tragédia, né? já é ruim, mas aí você vai fazendo conta. Enquanto a conta, porque o Já próximo não é jogo é em casa de tragédia, porque novo. pode ser terceiro lugar ainda. Terceiro lugar leva para as É. oitavas da As Sul-Americana, que oitavas ainda da tem. Sula, né, maestro? E as contas vão ter que ser feitas e refeitas, feitas e refeitas. Eu só acho que só abre mão de Libertadores quando a matemática assim o fizer. Primeiro ponto. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou automaticamente. Essa minha linha de pensamento, ela não está automaticamente ligada a
então só usa os reservas na Série A. De forma alguma. O Fortaleza sabia que ia para Libertadores. Desde novembro. Né? Tinha uma ideia de que ia há mais tempo, tá? Seja para a fase de grupos, seja para a fase primeira e segunda fase, né? Então, assim, ele sabia que iria. O Fortaleza de Vojvoda, ele foi um time marcado por rodar. O time tinha 14, 15 titulares. É um time que sempre rodou. Você viu o Fortaleza fazendo partidas importantes da Série A do ano passado, segurando um pouco o elenco, rodando o elenco. Então, a lógica para essa temporada era a mesma. É você ter 14, 15, 16 titulares, rodar, ser forte em todas as partidas, tá? Eu acho que o Fortaleza, ele não pode, sob hipótese alguma, eu acho que seria uma mancha mesmo histórica desacelerar na Libertadores. Ele tem que encontrar uma forma, e aí realmente as duas derrotas esgoelam fisicamente, porque perder para o Cuiabá, sobretudo, tirou qualquer margem de manobra do Fortaleza. Largar com duas derrotas é ruim, com três é ruim, com quatro é pior, e daqui a pouco o buraco fica grande. Mas ele tem que encontrar uma forma física de encarar esses jogos. E para mim parece muito claro, porque o jogo contra o Aliança é daqui a 10 dias. Até lá, o Fortaleza joga três vezes. Com vitória em casa, jogo de ida da Copa do Brasil, um time da terceira divisão, e depois ir de volta contra o Calcaia. Então, meu, final do estadual. Então, você tem 10 dias para deixar seus titulares na ponta dos cascos. O que o Fortaleza não pode, de jeito algum, é acabar com o time dele nessa semana. Pode até colocar um meio time titular contra o Vitória. Quem está muito bem, joga. Mas não pode pensar na hipótese, tá, de colocar titulares contra o Calcaia. Não pode pensar nessa hipótese. Porque aí sim faz a sequência com titulares. Aliança, Corinthians, River, faz a sequência com os titulares e aí aguenta. Tá? Veja só, se você descansa 10 dias, você pode jogar três partidas seguidas. Certo? Porque eu ainda fecho esse raciocínio dizendo o seguinte: se o Fortaleza poupa contra o Aliança, talvez seja suficiente para vencer a partida em casa. Talvez seja. Um Fortaleza a 60%, ele pode vencer o Aliança no Castelão. Agora, o Fortaleza a 100% não garante em nada pontuar contra o Corinthians em Itaquera. Até nisso, a escolha tem que ser pensada. Até nisso a escolha tem que ser pensada. Porque não é assim, vamos colocar o titular contra o Corinthians. Se eu fosse no Beto Nacional, eu apostava que o Corinthians ganhava o jogo. Em Itaquera, vindo de duas vitórias, o estádio vai estar lotado. Para mim, o Corinthians é favorito para o jogo. Pode vir, quando vier o jogo, você vai vir ali as odds. Vai estar pagando menos de 1,80. Então não cabe ao Fortaleza o contra. Contra o Cuiabá até caberia. Contra o Cuiabá, escalar força máxima ou não interfere diretamente no resultado. Contra o Corinthians, talvez a força máxima não seja suficiente. Por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Que vai a partir, inclusive, da confiança. Do cenário que o jogo estará montado. Tá? Um Corinthians disputando liderança em casa, jogando com 40 mil pessoas. Fortaleza pressionado, tá? A pontuar, a reagir. Eu acho que a situação do Fortaleza ela é ruim. O buraco existe. Mas existe também escolha histórica nesse momento a ser feita. Tá? Não se pode criar uma falsa frieza que não garante nada. Uma falsa frieza que não garante nada. Eu acho que é preciso ter inteligência para descartar completamente a força máxima no estadual, completamente, tá? Dosar o que puder dosar contra o Vitória e ir para a sequência de força máxima contra Aliança e Corinthians e tentar recolocar pelo menos um dos rumos no trilho. Porque se ele ganha do Aliança, ele já coloca pelo menos a Libertadores no trilho. Volta para o jogo. Ou entra no jogo, seria o verbo correto. Ele entra no jogo da Libertadores. E no brasileiro é ver. Porque, detalhe, tabela é violentíssima.
tabela do Fortaleza é violentíssima no Brasileiro. Então, não tem grandes margens aí de dizer, ó, não tem outro Cuiabá vindo agora no caminho para dizer, eu vou botar meus titulares aqui em casa e vou ganhar o jogo. Eu acho que esse debate todo que eu vejo alguns torcedores do Fortaleza tendo, ele é muito pelo efeito da escolha contra o Cuiabá, que essa escolha eu acho que foi precipitada. Tá? A escolha, o Cuiabá, 3 pontinhos ali poderia ter dado um oxigênio para a gente não estar nem debatendo o Fortaleza agora. Quando a gente está falando da Libertadores, Celso, Fortaleza pode voltar para a Libertadores dentro de alguns anos? Talvez, pode sim. Para a fase de grupos, talvez seja mais difícil, porque tem que lembrar que essa classificação do Fortaleza foi para a fase de grupos. Poderia ter sido para a pré, que são aquelas duas que o Fluminense, por exemplo, avançou a primeira, na segunda fase já estava fora. O América conseguiu avançar. Ou seja, a Libertadores da fase de grupos, a fase nobre, é algo histórico, é raro. A própria pré-Libertadores, a gente, tipo, o Fortaleza foi o primeiro aí nos pontos corridos e ninguém tem nem na pré no brasileiro. Então é difícil. Então, o que o Fortaleza está jogando agora não é algo para falar, ano que vem está de volta. Pode estar de volta, mas a tendência é que não esteja. A história não diz isso. A história diz, na verdade, que todo mundo no Nordeste assim joga uma vez e para voltar é chato. Então, primeiro é valorizar, eu acho que a torcida de Fortaleza vai isso, é só ver a quantidade o público na ida, no primeiro jogo contra o Colo-Colo e a quantidade de gente que tinha lá no Monumental. Então, a torcida, pode ter uma linha da torcida que após as derrotas tem esse pensamento, mas em relação à presença acompanhando o time, ela foi maciça. Matematicamente, já falei N vezes que eu não trato essa eliminação, falando de Libertadores, porque ainda tem até a terceira vaga, que até isso mudou enquanto a Sul-Americana ficou muito mais difícil que salvar o primeiro, para a Libertadores eles deram, foi o contrário, aumentou a capacidade, porque agora até o terceiro ganha alguma coisa interessante ainda. E no caso, eu sempre tratei a possibilidade de, depois da derrota, eu sempre disse, ó, a estreia, o jogo talvez seja o jogo mais importante, mas na hora que perdeu, você já refaz as contas. E refazendo as contas, qual foi o cenário? O cenário é que talvez só passe ganhando o Colo-Colo lá. Agora, não é isso que vai fazer você dizer, ó, não dá para passar. Mesmo ganhando do Alianza, porque a tendência é que o Colo-Colo também vence o Alianza e por aí vai, e de repente chegar na última rodada e ganhar do Colo-Colo. Então, matematicamente, é óbvio que está difícil, mas matematicamente ainda existe a chance de ser segundo do grupo. E nesse caso, achar que esses dois primeiros resultados podem fazer com que o Fortaleza já comece a se mobilizar mais para o outro campeonato, eu acho assim, um erro bizarro que depõe contra o clube, porque se ainda fosse um clube que está todo ano na Libertadores, todo ano está todo ano na Libertadores, largou muito bem o brasileiro, e de repente foi mal na Libertadores, aí você já muda, ó, meu irmão, aqui o trem já foi embora aqui, foco aqui, ano que vem a gente está na Libertadores, não. Mas sendo algo que é uma vez na vida que você está, no seu caso é a primeira vez na vida, não faz sentido que num grupo de 6 rodadas já exista uma parte da torcida que tem esse discurso. Eu acho que essa parte da torcida está bem equivocada, está frouxa, na verdade. Está sendo frouxa. Porque uma dessa não é para largar. A dificuldade é razoável, você pode ser racional, você pode ser bem racional, mas isso é quase uma autodefesa para se preparar para uma frustração. Pô, o futebol é feito de alegria, de frustração, não é feito para largar dessa forma. Eu discordo dessa visão. Sobre o calendário andando no Fortaleza, porque são 4 derrotas seguidas, 2 no Brasileiro e 2 na Libertadores, de todos esses resultados, o resultado mais é que você olha assim, pô, esse aqui realmente foi fora da curva, foi o do Cuiabá. O do próprio Colo-Colo, a gente fala, pô, o Colo-Colo não fez uma boa temporada. Mas, ó, não fez uma boa temporada de 2021, mas o processo zerou. Ele não fez uma boa temporada, mas está na Libertadores. É o Colo-Colo, é o clube, é o maior clube do Chile, que é um mercado interessante. É um clube que consegue, de um ano, ó, na hora que evitou rebaixamento lá no Chile, é um clube que consegue se viabilizar para o ano seguinte sem maiores problemas. É um clube que está todo ano na Libertadores. E, sobretudo, foi um time que dominou o Fortaleza no primeiro tempo, assim, de uma forma que foi impressionante. Então, aquele resultado, na hora que você viu, para quem assistiu a partida, aquela atuação, não tem como o cara dizer, pô, foi uma surpresa. Não foi uma surpresa, foi, na verdade, um resultado bem merecido. O Cuiabá, não. O do Cuiabá, não. O do Cuiabá seria um jogo duro, porque o Cuiabá, a gente tem que começar a achar que o Cuiabá é um time chato no Campeonato Brasileiro. A gente passou no 2021 todinho achando esse time uma hora cai, é um time sólido, é um time que
assim, perdeu do Fluminense numa cagada do zagueiro de Paulão ali aos 46 do segundo tempo, o cruzamento, mas que estava ali empatando, estava chegando a 4 pontos. Aí o zagueiro fez um gol contra aos 46. É um timezinho chato, é um time que tem investimento, mas é um time que o Fortaleza tinha condição de vencer, como teve na maioria dos jogos do ano passado, quando venceu como mandante. Esse resultado foi fora da curva. Em momentos, Cássio, desculpa interromper, mas até reforçando, eu acho que em momentos do ano passado a gente até comentou que o Cuiabá era um dos times que menos perdia na Série A. Que a gente fez um cálculo. Que a gente fez um cálculo lá de tentar achar que o Cuiabá podia cair, e aí eu acho que até tu que levantasse, foi Minhoca, ó. Bicho, não vai acontecer, porque o Cuiabá é um dos que menos perde. Como é que ele vai arrumar a sequência de zerar? Isso que o Fred mencionou e o Cássio mencionou, a gente chegou a falar isso na semana passada, né? Sobre essa questão da Libertadores. A gente falou isso antes até do jogo contra o River Plate. E o que aconteceu lá na Argentina na semana passada foi a lógica, né? Aliás, na Argentina, na semana passada, o Fortaleza poderia ter tomado uma goleada. E eu acho que esse debate ficaria até mais fácil de falar se o Fortaleza tivesse perdido de goleada. O Fortaleza teve chance de abrir o placar, teve outras possibilidades, mas o jogo, em termos de volume criado, foi o River Plate realmente tendo possibilidades. Na soma geral, uma fala do Luca, né? Que o Luca falou na semana passada. No primeiro tempo, 2-0 parecia muito que o Fortaleza estava perdendo. No jogo geral, pareceu pouco, porque o River Plate deu a sensação que poderia ter feito bem mais. E aí eu acho que o debate não é a questão da força máxima, como o Fred mencionou, não é a questão de priorizar uma competição. O Fortaleza de agora, nesse momento, como eu falei aqui já umas 3, 4 lives, não é nenhum time. O Fortaleza de hoje a gente não sabe nem o time titular. A gente sabe de algumas peças. E não por conta do perfil que a gente viu ano passado, que foi o que o Fred mencionou, que era um time que rodava, que tinha 14, 15 titulares, né? O que falta aqui é a definição dos 11 principais, inclusive, né? A gente tinha ano passado alguns jogadores que eram mais recorrentes. Então, Matheus Vargas, mesmo com a chegada do Lucas Lima, se estabeleceu mais ali no meio de campo. Crispim e Pikachu, a defesa ali praticamente não era modificada. Ederson e Felipe, na frente, David e Robson, que foram jogadores mais regulares. Aquele time foi o time que mais deu certo. E no segundo turno, aquele time caiu de rendimento, mas aliado ao desgaste físico que o próprio Fortaleza atravessou e ao fato também de ter jogadores lesionados. Pikachu saiu, Crispim também ficou lesionado, teve várias baixas em um determinado momento. Hoje é diferente. Hoje o Fortaleza está atravessando uma falta de unidade como time. Você tem jogadores até mais de qualidade para essa temporada, mas como time, o Fortaleza ainda não se encontrou. O Fortaleza perdeu 2 jogos da Série A injustificáveis. O jogo para o Inter, que você pode considerar historicamente um jogo difícil de vencer lá, o Fortaleza nunca venceu, o jogo se desenhou todo para o Fortaleza, como eu estava citando ontem. O Fortaleza estava com o jogo na mão. O jogo era do Fortaleza. No primeiro tempo, poderia ter feito mais, fez um gol no final, toma um gol de empate, que a gente falava que há muito tempo, que o Fortaleza não consegue segurar resultados, principalmente jogando fora de casa. Foi assim contra o Sport no jogo de ida da final, foi assim contra o Náutico, foi assim contra o Botafogo da Paraíba, foi assim contra o Altos, quando tomou também um gol já aos 46 do segundo tempo. Então, é uma mentalidade que eu estou vendo no Fortaleza acomodada. Que isso, ao longo da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, meio que se passava, porque o resultado acontecia. A vitória, o empate, a classificação, o título. E aí, chegou agora que a conta está sendo cobrada. O futebol do Fortaleza, não dá nem para falar essa frase. O Fortaleza jogar 100% no jogo contra o Alianza Lima. Porque o Fortaleza não está jogando nem 70%, 60% do que pode jogar. Hoje, o Fortaleza é uma equipe que está apresentando um futebol que é para brigar realmente para escapar da zona do rebaixamento, mesmo tendo equipes à frente, abaixo do Fortaleza. Mas o próprio ano passado com o Grêmio, e claro, o Grêmio é uma exceção da exceção da exceção, mas é uma lição, porque a gente está vendo nos últimos anos que, por mais que você tenha um elenco com jogadores, peças relevantes no cenário nacional, no cenário internacional aqui na América do Sul, se você não se acertar como time, as coisas vão se acumulando, os problemas... Eu acho que o Bahia é um exemplo, né? O exemplo do Bahia é mais próximo, né? A gente não viu o Bahia jogando, né? O Bahia foi fazendo contratações como o Rodriguinho, como o Rossi, contratações pesadas, e isso acabou não dando certo. O Fortaleza tem que ligar o alerta já de agora. Se é vermelho, se é laranja, se é amarelo esse sinal, mas é um sinal preocupante. O Fortaleza precisa, nesses 4 jogos em casa, o Fortaleza precisa evoluir como time.
mais do que qualquer resultado. É claro que o resultado é a coisa mais importante, mas o Fortaleza precisa chegar contra o Corinthians numa evolução como time. Se o Fortaleza conseguir, contra a Vitória, contra o Caucaia, ser tetracampeão cearense, né? E contra a equipe do Alianza Lima, resultados positivos, mas apresentando esse futebol claudicante, sem gerar uma confiança, a tendência é que o Fortaleza vai sofrer nessa Série A. Aliás, se não melhorar, porque tudo vai partir, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, você vai conseguir ter o êxito não apenas com resultados, é com o seu futebol. O futebol do Fortaleza do ano passado, quando ele começa a Série A, ele estava totalmente encaixado e conseguiu exatamente aquele lastro, né, aquela gordura, e passava rodada, e ficava aquela coisa inacreditável, até quando o Fortaleza vai conseguir segurar lá em cima. E conseguiu ficar muito tempo. E quando veio o segundo turno, aquela queda de rendimento, aí o Fortaleza soube administrar em alguns jogos, que eram jogos mais os considerados, né, ali para vencer, o Chapecoense, o próprio duelo contra o Sport, que não jogou bem naquele jogo, mas venceu. Então o Fortaleza, no segundo turno do ano passado, ele até se assemelha ao que é o Fortaleza de hoje. Não jogando bem, mas conseguindo resultado. O Fortaleza de hoje, ele não tem resultado e ele não tem desempenho para se imaginar desse Fortaleza titular ou reserva. Então, me parece ainda que esse Fortaleza precisa ser um time, inicialmente um time, que passe uma confiança para a gente começar a dizer, esse time é titular, esse time é reserva. Por isso que no comentário que foi falado, o Fortaleza poupou contra o Internacional. Eu acho que ele poupou ali 2 nomes. O Tinga não podia jogar, o Lucas Lima foi de fato poupado, mas de resto, eu acho que o time mais apropriado. E o Fortaleza não entendeu o jogo, assim como o Fortaleza. E a gente tem que parar também de dizer isso, né, Mioca? Agora, qualquer jogo que o Fortaleza não joga com 1 ou 2 jogadores, parece que existe uma avalanche, né, de torcedores dizendo, poupou, hoje poupou. Mas porra, é o que eu digo, o Fortaleza de Vojvoda foi assim em 2021 inteiro, né? Vem poupando a intensidade. Sabe. Isso sim. Hoje, eu duvido alguém conseguir cravar os 11 titulares do Fortaleza. Porque até agora o Vojvoda não demonstrou quem são. Você pode dizer que Tinga, Benevenuto, Tite, Zé Wellison agora, mais estabelecido. Dá para, assim, dizer uns 7 nomes. Mas tem ali uns 3, 4 nomes, cara, que a gente não tem certeza. Quem é o parceiro do Zé Wellison? É Felipe? É Ronald? É Jussa? Minhoca. Pode dizer. Não, quando você falou encaixado, o Fortaleza começou encaixado. Assim, o Fortaleza encaixou. Começou porque o início do campeonato foi assim. O Fortaleza ele começou de forma surpreendente aquela vitória do Atlético Mineiro. Ele encaixou no Brasileiro. Ele não, caso eu tenha entendido de forma correta, ele não começou o Brasileiro encaixado, certo? Ele encaixou rapidamente no início do Brasileiro. Então, assim, o que eu considerei que começar encaixado, você está encaixado e vai começar o campeonato se você está o time pronto. O Fortaleza, na verdade, ele foi com algumas dúvidas assim, só que o início foi muito bom. E aí o encaixe foi imediato dentro da competição. E qual é a diferença disso? Porque aquela largada, na hora que as coisas acontecem, os caminhos eles se abrem de forma natural. As grandes campanhas, dificilmente tem aqui no Nordeste tem as campanhas de recuperação. Eu acho que o Vitória de 2013, que é um retorno espetacular, o Vitória foi vice-campeão, vice-líder do retorno de 2013, mas de uma forma geral, você tem um primeiro turno bom e um segundo turno ali que acompanha, ou pode até ser um segundo turno melhor, mas nada transformador. Geralmente as campanhas são feitas no início. Por que eu digo isso? Porque o normal é a largada já balizar o resto da competição. E daí a preocupação desse início do Fortaleza. Porque, como você falou, independentemente se o encaixe foi assim uma semana antes ou uma semana depois do Brasileiro, mas o encaixe aconteceu em 2021. Não acontecendo agora, não tendo a intensidade e não tendo esse encaixe, como você falou, tendo a dificuldade da escalação dos 11 titulares do Fortaleza, a tabela, veja só, o Fortaleza não vai jogar esse fim de semana, ele vai jogar pelo estadual. Então, nesse fim de semana, só tem 2 times zerados. Ele é o Atlético Paranaense. Ou ele permanece vice-lanterna, ou ele vira o lanterna. O Atlético Paranaense empatar. Não tem outra situação. Todo mundo vai andar e o Fortaleza vai ficar parado. E não é aquele parado que na primeira divisão, o joguinho guardado, a gente já fala isso há anos, o joguinho guardado não são 3 pontos guardados, não. É só um jogo a mais que você tem. Não é, o Grêmio que eu diga, Cássio. O Grêmio que eu diga no passado. Ficou com vários jogos pontos. E não conseguiu os pontos. Até porque esse jogo é simplesmente Ceará e Fortaleza, tá? É o clássico, esse joguinho que está sendo adiado. Então, assim, um jogo adiado não são 3 pontos guardados. Então, você está parado, todo mundo andou, tu tá zerado. A tua volta no campeonato é contra o Corinthians, fora de casa. Um Corinthians que esse sim está começando encaixado. Teve o primeiro tempo, os primeiros meses,
eu queria dizer, primeiro campeonato, que foi o Paulista, ali mais ou menos, perdeu os clássicos, mas já começa o brasileiro vencendo de forma protocolar o Avaí, apesar dos 3 gols de Roger Guedes, mas tendo uma vitória muito boa sobre o Botafogo e tendo um elenco forte, ou seja, um elenco forte que na hora que encaixa pode dar trabalho. Eu sempre tenho essa linha. Aí você volta contra esse jogo, você estando zerado, a sua tabela estando ruim. Então, isso para mim é a pior coisa que pode acontecer no Fortaleza. É essa falta de encaixe, essa falta de você olha a tabela e você fala, pô, a tabela não tá boa. Você olha o time e você fala, pô, esse time não tá bem. Aí você junta as duas coisas e você fala, pô, tô no problema. Então, mesmo sendo apenas 2 rodadas, mas eu acho que a pior coisa que aconteceu com o Fortaleza é não jogar pelo Brasileiro esse fim de semana. Porque nessas 2 derrotas, mesmo com toda essa situação, o jogo seria o clássico. Então, isso por si só daria, veja só, essa falta de intensidade, essa falta de qualquer coisa que você acha que o Fortaleza tem, para esse jogo no clássico, naturalmente algumas coisas aconteceriam. Porque, enfim, clássico no futebol, geralmente ele gera um perfil diferente de partida. Então, para o Fortaleza, talvez a melhor coisa, não seria mais fácil, claro, até porque ele vem muito mal contra o Ceará no Brasileiro, nos confrontos no Brasileirão, mas garantiria um perfil de atuação diferente. Não jogar nesse fim de semana, mesmo que seja para ser campeão, possivelmente ser campeão estadual, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu com o Fortaleza nessa semana. Não sei se vocês concordam, mas assim, analisando essa largada, não jogar, isso, e até porque seria um jogo em Fortaleza, porque se fosse, por exemplo, se esse fim de semana fosse adiado, justamente o jogo contra o Corinthians, olha, não vai jogar esse fim de semana, mas seria em Itaquera. Aí, beleza, tá, assim, seria um jogo onde você não tinha tanta perspectiva, mas sendo um jogo em Fortaleza, foi muito ruim para o Fortaleza pular essa rodada. E aí, só para complementar, Celso, até para terminar minha análise, é o seguinte, eu ainda vejo que é uma questão muito do Fortaleza lidar com as coisas em campo, né? Ontem, para mim, foi o tipo do jogo que o Fortaleza já passou com o Fluminense em 2019, eu acho, que perdeu na Arena Castelão, jogando bem melhor do que o Fluminense, saiu derrotado. O jogo contra o próprio Internacional também no ano passado, que acabou, faz parte, né? O campeonato acontece jogos desse tipo. Você joga bem, você acaba perdendo, você joga mal, você acaba vencendo. Mas, nesse exato momento, né, o Fortaleza está passando por uma situação a qual ele não viveu na temporada, que tá numa sequência de derrotas que até a final da Copa do Nordeste não tinha atravessado. E aí onde entra o outro fator, que para mim tem a ver com o Vojvoda, né? O Vojvoda tem todos os méritos do que conseguiu no ano passado. Mas isso não pode deixá-lo imune a críticas, como nesse exato momento. Porque a partir do momento que ele não estabelece o time considerado ideal, alguma coisa pode estar afetando isso, e pode ser realmente questão do desgaste, mas é bom a gente pontuar. Quando o Fortaleza estava ali no começo da temporada, era muito falado isso, o Fortaleza está segurando, o Fortaleza não está colocando a sua força máxima. E agora já começa a gente compreender que não era bem isso. Porque quando isso fica de maneira recorrente, quando você vê, não é mais uma questão de se poupar, de segurar, sabe? De não colocar o máximo em si. Ontem, na partida do Inter, era muita jogada de jogador desconcentrado, de passe, jogada simples. Então, quando você vê isso de maneira recorrente, é um time que parece não estar entendendo o que está acontecendo em campo, né? O gol que tomou ali do D'Alessandro, faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, o gol no final da partida, que ficou o pessoal reclamando de uma reclamação. Quando o Tite, o capitão da equipe, vem no final do jogo dizer que perdeu por conta do erro da arbitragem, é não enxergar o problema maior, que o time não está jogando bem. Então, quando você começa a justificar resultados negativos por conta de arbitragem, o gramado da Arena Castelão está ruim, a maratona de jogos, tudo isso é um componente, mas não é o principal. Se você está jogando bem, mesmo assim você vai conseguir apresentar em um determinado momento uma boa apresentação, e não é isso que o Fortaleza está atravessando. E a outra coisa sobre o debate que o Fred e o Maestro falaram sobre a Libertadores, o Fortaleza nem depende mais de si, né? O Fortaleza, se fizer 12 pontos, mesmo ainda ele pode terminar na terceira colocação. Claro, seria uma combinação muito esdrúxula de 3 equipes com 12 pontos e aí o saldo de gols pesar. Eu acho que o Fortaleza precisa pensar... Depende de si. Depende de si. Sim, porque ele no último jogo ele contra o Colo-Colo. Ele poderia depender de um 5-0, mas ele dependeria de si. Ele não dependeria de um resultado parado, não.
Porque vai depender do saldo, né? Vai depender do então, saldo. Mas veja só, ele empataria, ele pode até ficar em terceiro, mas ele dependeria de si. Ele poderia, na última rodada precisa ser um 5-0, mas ele não precisaria de nenhum outro resultado. Se ele ganhar de 5-0, ele passa. Não, eu sei, mas tô falando assim, ele não depende só de si. Na prática, ele não depende só de si, se por acaso, dependendo do contexto do saldo do Colo-Colo, enfim, todo o contexto. Eu entendi, porque, mas acho que se for tirar 10 de saldo, por exemplo, aí fora de casa ainda, enfim, eu tô sendo um pouco mais realista. Claro. E aí, nesse aspecto, do que foi apresentado até então, Colo-Colo e River Plate são as melhores equipes. O Fortaleza, na minha avaliação, ele vai ter que lutar bem para garantir a terceira vaga. Hoje é a terceira vaga. Essa briga de oitavas de Libertadores, meu amigo, tem que pensar numa última rodada se ainda tiver chance. Não dá para pensar nessa oitava de final da Libertadores na atual conjectura. É o único grupo que está 6-6-0-0. Não tem outro grupo com esse contexto. E qualquer outra equipe do Brasil que tivesse numa situação dessa, de uma equipe jogando sua primeira Libertadores, se fosse Chapecoense, se fosse, né, que já disputou, se fosse uma equipe como... Vamos lá, pegar qualquer exemplo aqui, o Cuiabá jogando uma Libertadores, nessa situação a gente diria, cara, o Cuiabá está virtualmente fora. E é o caso, para mim, na minha avaliação, do Fortaleza. O que o Fortaleza precisa é vencer o Alianza Lima. Esse é o primeiro ponto. E aí, dependendo, enfrentar uma equipe de muita qualidade do jogo contra o River Plate, que é o grande contexto do Fortaleza. O Fortaleza só com quantas mil pessoas no Castelão? Com 55 mil pessoas, 60 mil pessoas. Porque não pode abrir mão disso, pô. No mínimo, o Fortaleza tem que pensar na base de 10 pontos. No mínimo, na base dos 10 pontos. Então, ele precisa vencer os 2 jogos em casa, tentar vencer o Alianza fora, para ver se consegue um empate lá contra o Colo-Colo, a depender do contexto que se desenhe. Então, assim, é muito difícil para o Fortaleza. E não é abrir mão da Libertadores. É saber entender o que ele vai ter em meio a tudo isso. O jogo da Alianza Lima, ele é importante vencer, independentemente do time que entra em campo. Obviamente, ele não vai fazer o time que ele colocou contra o Cuiabá. Isso seria, eu acho que é errado. O Fortaleza precisa, como eu falei, primeiramente evoluir como time, se mostrar mais seguro, para aí depois você começar a cobrar. Esse jogo é para revezar, esse jogo aqui é para segurar. Mas essa semana do Fortaleza, eu acho que dos 4 jogos, o jogo de sexta, que é o jogo de ida do Campeonato Cearense, esse para mim seria o jogo para poupar. Os outros 3 jogos eu colocaria o time. Era isso que eu perguntava. Mais próximo do Castelão. As 2 finais são no Castelão. Ô, Minhoca, porque joga quarta, sexta e domingo, né? Ô, Minhoca, eu ia me perguntar isso. Você falou que era semana para dar uma resposta. Então você acha que tem que você agora concluiu. Você acha que tem que ir com os titulares contra 2 times assim muito abaixo do Fortaleza? Será que a resposta não seria uma grande ilusão, desgastando ainda mais esse time? Porque assim, o Vitória tem 2 jogos e 2 derrotas na Série C. Eu sei. O Ferroviário, Fred. O Ferroviário quase eliminou o Fortaleza na semifinal. Eu sei disso. Jogando muito mal o Fortaleza. Não é garantir que o Fortaleza vai vencer o Vitória. Não é garantia. Garantia não a chance muito alta de acontecer. Mas o Fortaleza, que tem apresentado nos últimos jogos, ele dá um indício de que pode se atrapalhar. Um time que não está conseguindo entender o jogo, que não permite tranquilizar a partida. Minhoca. A impressão que eu tenho é que o Fortaleza, e é isso que talvez abra o debate aqui que a gente está tendo, sobre poupar, segurar, é que o Fortaleza teve um começo de temporada muito aquém do que a gente esperava, né? Aquele debate que a gente ficou, o time tá morno, o time tá meio pau, o time tá andando com o freio de mão puxado e tal. Isso fez com que o Fortaleza não conseguisse chegar nesse momento que a gente tá vivendo na temporada, no ritmo que ele precisava chegar, com um estágio de evolução de futebol coletivo que ele precisava estar para enfrentar isso com mais facilidade. Porque se a gente estivesse falando do Fortaleza, do ritmo, numa continuidade do que a gente viu, né, no ato contínuo em relação ao que a gente viu na temporada passada, a gente estaria falando de de poupar, velho. O Fortaleza não precisa poupar, o Fortaleza consegue rodar o seu elenco de forma eficiente, mantendo a competitividade. E como o Fortaleza, na minha opinião, fez um início de temporada equivocado em relação a estratégia mesmo de evolução de futebol, talvez caiba um debate sobre o planejamento de Vojvoda até aqui, mas o fato é que o time começou patinando, o título da Copa do Nordeste contra adversários que estavam, agora a gente vê com mais clareza, tecnicamente muito
debilitados, muito frágeis. Talvez isso tenha causado uma falsa ilusão no torcedor do Fortaleza que em algum momento esse time ia ligar o motor e ia conseguir alcançar a atitude de Cruzeiro. E o que a gente tá vendo é que não vai, velho. É que não é assim. É que isso aí não era uma realidade. É que era um debate que a gente estava tendo aqui em vão, que na prática o que a gente estava vendo era um time que estava tendo dificuldade para dar a partida, né, na temporada mesmo, né? E esse para mim, Celso, é o principal ponto. O Fortaleza dessa temporada ainda não convenceu. Esse Fortaleza que a gente pode projetar do que pode ser, ele ainda não se mostrou. O melhor jogo do Fortaleza na temporada que eu achei foi no clássico contra o Ceará, mas era um clássico, acho que foi o primeiro ou foi o segundo jogo, acho que deve ter sido o primeiro jogo da temporada, que era um Fortaleza de um trabalho, né, praticamente com a base toda da temporada passada, e um Ceará muito modificado, um Ceará começando ali um novo trabalho com muitas ausências. Então, naquele jogo, o Fortaleza jogou melhor, mas ao longo dos jogos, esse Fortaleza ainda não se mostrou. Romero ainda não convenceu, Kaiser não se estabeleceu. Então, tem muita coisa nesse Fortaleza que, para a gente imaginar que pode ser realmente um time que vai ter um crescimento, que pode lutar por vaga de Libertadores, que, enfim, vai passar na Copa do Brasil para fases mais adiantadas, para isso tudo, que foi o meu primeiro comentário, precisa ser um time. Hoje, eu não consigo enxergar o Fortaleza como um time.